Olá, tudo bem? Será que a sua energia é sua mesmo? Será que os pensamentos que você tem muitas vezes são seus? Será que as emoções que você tem, será que são suas? Nós vamos falar hoje sobre acoplamento áurico, né, como um contexto geral, e esse é o Papo de Corredor. Eu me chamo Johnny e espero que todos sejam muito bem-vindos. Por que eu trouxe esse assunto? Muitas vezes a gente tem variações de humor ao longo do dia, né? Um dia a gente acorda super bem e de repente você, do nada, começa a ter uma sensação ruim, um aperto no peito, ou até mesmo uma irritação, e aí você estava bem, de repente começa a dar uma patada aqui, outra ali, né? Ou você está bem, vai para um shopping e começa a se sentir completamente desgastado, impaciente, irritado. Muitas vezes essas interferências e variações de humor são feitas por conta de o que a gente chama de acoplamento áurico. Nossa energia, ela expande, né? Tudo aquilo que a gente vibra dentro de nós é expandido e jogado realmente no ambiente. Como a gente vive uma vida energética e a gente aprende pela física mesmo, moderna, que tudo no mundo é energia, nossas células, né, os nossos átomos são feitos de energia e tudo que acontece, né, tanto a mesa, a cadeira, a parede que está aqui atrás, tudo é feito de energia em estados de condensação mais rígidos ou menos rígidos. Uma madeira é uma energia de condensação muito mais rígida do que a gente, mas um metal é um estado de condensação muito mais rígido, mais acoplado do que a madeira. Ou seja, tudo é energia, mas estão em estados de condensação muito diferentes. O plano espiritual, né, as entidades estão num padrão energético diferente, mas também são feitos de energia, mas a nossa densidade não permite que nós nos enxergamos, né, que nós não enxerguemos eles, mas eles podem ver a gente. Então, a gente vive, né, constantemente essa troca energética com tudo. Essas energias que a gente expele, né, pela nossa aura, muitas vezes criam campos magnéticos em volta de nós. E isso acontece comigo, com você e com todas as pessoas que vivenciam aqui uma vida terrena, né? E se a gente vai para um local, por exemplo, como uma 25 de março, para quem conhece São Paulo, sabe que é uma rua que vende tudo e mais um pouco e que está sempre forrado, né? Talvez seja um dos lugares com mais pessoas por metro quadrado aqui em São Paulo. E aí a gente tem pessoas ali que estão vivenciando esse problema financeiro, outro está com fome, outro está com problema com o filho, outro com a mulher, outro com o marido. Uns estão precisando de cura porque está doente, outros estão com problema no convênio médico, outros estão com falta de dinheiro, com dívida, outros estão preocupados com a empresa, outros estão preocupados com o trabalho e por aí vai, né? São tantas coisas que a gente vibra. Outros estão pensando no programa de televisão que assistiram a noite passada, no filme de terror, e aí cada um vibrando as suas energias, um fumando, outros bebendo, outros comeram coisas mais gordurosas, estão se sentindo letárgico porque o corpo está cansado, processando a comida, e desde coisas tão simples a coisas bem complexas, todos nós vamos vibrando as energias das coisas aqui do mundo. Quem se alimenta mais de carne, por exemplo, vibra uma energia muito mais densa do que aquele que come mais salada e coisas naturais. Ou seja, a gente vai vivenciando, não existe certo e errado, existe a vivência energética e o padrão energético que a gente vai atraindo. E aí a gente se enfia lá numa 25 de março com todo mundo expelindo as mesmas energias, os mesmos padrões vibratórios, cada um dentro do seu padrão. Então quem está com problema em família, quem está com problema de dinheiro, cada um colocando a sua energia naquele ambiente e a energia daquele ambiente fica altamente densificado. Das pessoas que estão lá, tem pessoas irritadas. E aí eu entro com o meu padrão de energia e aí eu começo a trocar energia com essas pessoas, as energias vão se fundindo. Isso não acontece só numa 25 de março, acontece dentro de uma residência. Se você tem 5 pessoas, cada um pensando uma coisa, vocês vão trocar energia. Um casal, quando se junta, trocam energia. Até por isso que as pessoas, quando são casal por muito tempo, eles começam a aparecer um com o outro, porque estão o tempo inteiro trocando energia, tá? Quando eu vou num shopping, quando eu vou num bar, quando eu vou numa viagem, num avião, num transporte público, a gente troca energia o tempo inteiro
parte dessas energias vão se misturando e são emoções que estão circulando ali, né? A gente falou de preocupação, tristeza, tantas outras coisas. São emoções que vão ficando no ar e a gente começa a interagir. Se nós não estamos sólidos com a nossa energia, a gente acaba entrando no mesmo padrão vibratório das energias que estão acontecendo em volta. E aí faz com que a gente comece a absorver emoções e pensamentos que muitas vezes não são nossos, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu sempre falo sobre purificação de energia e é muito difícil a gente fazer isso no mundo maluco que a gente vive, no meio do trânsito, no meio de pessoas muitas vezes que chegam a se tornar ignorantes, né? A falta de consciência é muito difícil e aí a gente começa a ver que um abusando do outro, um abusando da boa vontade do outro, até mesmo aquelas pessoas que querem ser corretas têm dificuldades porque também não gostam de ver as injustiças e tudo mais. Então é muito difícil vivenciar nesse mundo e a gente precisa entender como a gente se relaciona com as energias das coisas. Então vai acontecer. Não tem muito o que faça, né? Se eu vou misturar minha energia com a energia de outra, eu vou sentir as emoções dela, eu vou muitas vezes misturar os pensamentos com elas, e se a gente ainda expandir este ambiente para um ambiente de obsessão ou até mesmo de entidades superiores, então imagine que a gente troca as energias com as pessoas e depois ainda tem um plano espiritual, seja ele positivo ou negativo, influenciando nos nossos dia a dia, no nosso dia a dia e na nossa energia. Então são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente precisa realmente ficar muito atento. Teve variações de humor, teve variações de pensamentos, começou a entrar em looping mental, né, de coisas que, por exemplo, uma briga, uma discussão, eu não estou bem com o meu chefe e ele fez algo que eu não gostei e eu passo o dia inteiro, 2, 3, 4 dias mentalizando uma discussão sobre o que eu deveria ter falado, como eu deveria ter agido. Eu vou ficar vibrando sobre um dia, 2, 3, 4 dias no mesmo padrão energético. E isso vai me fazer mal, está me poluindo. Eu preciso vibrar um padrão vibratório mais positivo. Quanto mais denso eu fico, mais negativo eu vou vibrando, mais eu me conecto com as energias e a poluição energética que está acontecendo no mundo e mais eu absorvo isso, mais doente eu vou ficar. Isso vai acontecer como? Vai explodir no meu físico por doença, vai explodir no meu físico por pensamentos e emoções negativas. Eu tendo as variações emocionais, muitas vezes eu vou descontar em alguém que não tem nada a ver com isso. Muitas vezes acontece dentro de um relacionamento, um homem ataca a sua esposa e por aí vai. Ou seja, a gente começa a vivenciar brigas e problemas de relacionamentos afetivos por conta de não saber influenciar, né, e trocar energia com o meio. Puxa, mas se isso vai acontecer necessariamente, como é que eu vivo, né, num mundo onde eu tenho que trocar? Com consciência. Se eu tenho a consciência de que o mundo é assim, eu seguro, purifico, vejo se esta informação é minha antes de eu colocar, me isolo, faço as minhas orações, troco os meus pensamentos, faço as minhas... o meu orar e vigiar, né? Poxa, esse pensamento é meu, essa emoção é minha, mas cara, eu tô sentindo isso e eu nem precisava sentir porque eu não sei nem de onde veio isso. Corte as conexões, fique com a sua energia no seu momento, na hora que você tiver o seu momento. Então, por exemplo, vai tomar um banho, vai fazer suas orações de noite antes de dormir, tira um horário para meditar, isso é muito importante, né? Tem que ter o seu tempo também para fazer a sua higiene energética. Tenha um tempo para isso. A gente para um tempo do nosso dia para fazer as nossas higienes físicas, né? Escovar os dentes, tomar um banho, muitas vezes até mesmo cuidado físico, fazer uma academia, ir ao médico. A gente tem os cuidados físicos que muitas vezes a gente até negligencia, mas a gente muitas vezes não faz o nosso preparo energético. E como eu falei, se todos nós somos pura energia, como é que a gente não faz a nossa higienização energética? Fazer isso evita com que a gente viva muitos conflitos aqui na Terra e muitos problemas aqui na Terra. Antes da gente continuar, eu gostaria de pedir para que o seu like, né, para que você dê o like, isso ajuda muito o YouTube a entender que é um assunto que tem responsabilidade,
que tem compromisso, né, com um assunto sério. Se você gostou, dê o seu like, siga o canal, às vezes, né, você gosta, mas acaba esquecendo de seguir, então para que mais conteúdos apareça para você do canal. E não deixe de compartilhar se você achou interessante, porque é importante para que a gente consiga colocar parte desses conhecimentos, né, essa troca de conhecimento com todas as outras pessoas. Importante, eu sempre digo, eu não sou dono da verdade, isso aqui é o que eu aprendo no Centro Espírita, que eu frequento, é o que eu aprendo nos estudos todos que eu faço, nos cursos que eu faço, me fazem sentido, né? Encaixam dentro da minha lógica e, é claro, cada um de vocês precisam estudar, precisam buscar os seus conhecimentos por conta própria e ver se tudo isso faz sentido na lógica de vocês também. Então, se vocês gostaram, por favor, compartilhem e curtam para ajudar o canal, tá bom? Tem um espírito que é orientador lá do centro e ele falou recentemente, ele sempre traz umas informações interessantes e ele fala que a nossa vivência aqui na Terra, e fez muito sentido isso, não é para que a gente possa viver as coisas da Terra e no momento em que nós estamos. Hoje nós vivemos o padrão energético das nossas sucessivas encarnações passadas, né? Então as coisas erradas e positivas que a gente fez de lá, a gente acumulou e é o que a gente muitas vezes vivencia hoje, seja positivo ou negativo. É claro que isso são as questões kármicas. Fora isso, tem as coisas que a gente já complica por não saber trabalhar com a nossa energia, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Então a nossa encarnação e a nossa vivência atual, ela não é para que a gente possa vivenciar o hoje. Tudo que a gente tem aqui vai ficar aqui. Nas coisas que a gente conquistar, o dinheiro que a gente conquistar, o respeito que a gente conquistar, porque a gente vai desencarnar. Dali 100, 200 anos, ninguém nem lembra da gente. Né? E a gente precisa pensar nisso. Você lembra do seu bisavô, do seu tataravô? Quem foi que magoou ele? Quem foi que pegou, de repente, algo e caluniou ele de alguma forma? Não, isso vai ficar, vai sumir, vai desaparecer. Ninguém nem vai lembrar disso. Então a gente muitas vezes vive muito apegado às coisas daqui. Só que tudo que a gente carregar daqui relacionado à energia, são as nossas emoções, os nossos equilíbrios e os desequilíbrios, vão ser carregados para o plano espiritual e, consequentemente, depois para uma purificação na carne de novo, seja numa encarnação. E aí, o que a gente fez hoje e a consequência de tudo que nós temos para trás vai para essa próxima encarnação. Então a nossa vivência hoje, muitas vezes, não é para hoje, é uma preparação para que a gente tenha uma encarnação mais elevada e a gente tenha uma outra encarnação mais elevada e uma outra mais elevada, até que a gente não precise mais vivenciar os ciclos reencarnatórios. Então é um pensamento que eu nunca tinha tido e é muito interessante. A gente não está aqui para vivenciar isso aqui. Então a gente precisa se desapegar das coisas do mundo. É claro, não é para viver miseravelmente, não é para viver, largar, abrir mão de tudo, é não se apegar a tudo, não dar valor maior do que as coisas realmente têm, porque com o tempo elas vão desaparecer. Até mesmo nós vamos desaparecer. Tem uma figura que eu gosto bastante, eu gosto muito do budismo, e tem uma figura de Buda que geralmente ele está deitado com a mão no rosto. Não sei se vocês já viram, ele está sempre na horizontal com a mão no rosto. Aquela figura significa impermanência, né? É exatamente sobre isso. Até mesmo Buda, né, que foi um espírito muito evoluído que veio na Terra, que abriu mão dos seus próprios bens, né? Ele mostra ali o que era a impermanência. O físico dele em algum momento morreu, né? O espírito continuou, houveram outras reencarnações, mas ele mesmo fez o seu desencarne, fez a sua passagem. Ele, como sendo uma entidade de muita luz, mostrou às pessoas que em algum momento ele também seria retirado da questão física. É claro que muito do que ele passou, por ser um espírito que veio voltado para isso, para passar conhecimentos lá no Oriente e tudo mais, ficou, né? Mas tem muitas coisas que ele fez que se apagaram, tem muitas coisas que muito provavelmente foram entendidas errado e foram distorcidas. Então isso, se com Buda aconteceu, se com Jesus aconteceu, que é o mesmo caso, por que não com a gente, né? Então a gente não precisa ficar apegado às coisas, o nosso orgulho, as nossas vaidades, ao nosso materialismo excessivo, porque a gente vai morrer e a gente vai ser esquecido naturalmente. Tudo que a gente acumulou vai ser gasto, em algum momento vai ser trocado de mão e a gente não tem controle sobre nada a não ser a nossa energia e o nosso pensamento. Então viver identificando
quais são as nossas energias, né? O que é meu, o que não é meu energeticamente, e eu não me apego a essas emoções, ajuda muito para que a gente evite ter mais problemas nessa encarnação do que a gente realmente trouxe para que a gente pudesse aprender. Tá bom? Então, muitas vezes o conhecimento energético ajuda sobre isso. Quando vocês entrarem em ambientes que tem muitas pessoas, tenha consciência de que vocês vão sair de lá carregados de pensamentos e emoções que não são suas. Quando isso acontecer, vai procurar um lugar, seja uma igreja, seja um centro espírita, seja um centro de umbanda, para você trocar, né, semanalmente ou mensalmente a sua energia, porque você vai carregar a energia, e se você não souber purificar, se você não souber soltar, você precisa de ajuda para fazer essa soltura. Médiuns e trabalhadores espirituais precisam aprender, a gente estuda muito, é muito difícil, não é fácil, só com muita prática e não ter a preguiça, né, de aplicar as coisas no mundo, é que a gente aos poucos e com o passar dos anos a gente vai aprendendo um pouquinho. Por isso a gente tem muitas encarnações, porque não dá para aprender tudo, né, numa única vida, porque a gente precisa ter o conhecimento, absorver o conhecimento, porque muitas vezes a gente lê, mas não estuda. E aí, depois de absorvido o conhecimento, a gente tem que praticar. Praticando, a gente vai acertar e vai errar. E aí volta para conhecimento de novo, processa essa informação de acertos e erros e tenta de novo. E vai e volta, e vai e volta durante muito tempo, durante muitas encarnações, até que a gente possa realmente evoluir. Então entenda, muitas vezes a tua energia não é somente sua, nós vivemos num mundo energético e a gente interage com a energia do mundo inteiro. Então fiquem atentos, não vibrem em energias negativas, quanto menos você vibrar energias negativas, menos você vai se associar a essas energias, e aí você vai conseguir aos poucos manter o seu equilíbrio energético e sabendo fazer os filtros necessários para que não seja envolvido dentro disso. Trocas energéticas, muitas vezes baixo padrão energético traz a obsessão, o que muitas vezes é necessário um trabalho de desobsessão. Eu falo bastante sobre obsessores e obsessão nesse vídeo aqui do card. Dá uma olhada lá, vê o que vocês acham, acho que é um conhecimento muito importante. Se vocês quiserem também entender melhor sobre energia, nós temos este vídeo aqui que fala sobre ciclos energéticos, né, bioenergia e chakras. É muito importante saber para que servem os chakras. Então, neste canal aqui tem bastante coisa, não vou ficar colocando tanto card, porque cada coisa uma se liga no outro, mas é importante sempre ter muito conhecimento, não só o conhecimento, mas fazer a prática. De 100% de conhecimento que é possível ter, se a gente fizer 10, mas praticar os 10, é muito melhor do que nós termos 90% de conhecimento e não ter praticado nada. Então, foquem no seu aprendizado e na prática, que com certeza vocês vão ter aí uma expansão melhor de consciência, uma evolução melhor do dia a dia, seja você médium, seja você católico, talvez que nem acredite em nenhuma religião ou crença de que exista algo além da vida física. Conhecimento é sempre importante, mas é muito importante a prática também. Eu espero ter ajudado aí a trazer algumas reflexões aí sobre as trocas energéticas. Cuidado com os lugares cheios de gente, cuidado com bares, cuidado com shoppings, cuidado com restaurantes, cuidado com transportes públicos, cuidado com locais onde tem muita gente, mesmo que seja de turismo, todo mundo muito feliz. As pessoas carregam os seus problemas para onde elas vão e elas sempre, muitas vezes, estão vibrando negativo, mesmo naquele momento ela está positiva e sorrindo. A gente precisa saber qual é a carga energética que ela vem trazendo ao longo da vida. Lembre-se da alimentação e academia. Não adianta se alimentar ruim todos os dias e ir na academia uma vez por semana. Você não vai conseguir trocar toda essa energia. É preciso ter disciplina e é preciso fazer o exercício energético para que você consiga se purificar, tá bom? Isso acontece para todos, por isso evitem estes lugares, e se não puder evitar, entrem sabendo que vocês vão trocar energia, e quando vocês voltarem para casa, vocês precisam do momento só de vocês para fazer as suas orações, purificar a sua energia e entender e separar aquilo que é seu e aquilo que não é seu. O que não for seu, não carregue com você. Eu espero ter ajudado, a gente se vê no próximo vídeo e até lá!